Retorno à Vida Corporal, questões 330 a 332. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Olá, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para fazer o nosso trabalho das noites de quinta-feira, onde estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina. Livro que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Nós iniciamos agradecendo a presença de todos, abraçando a todos os amigos que nos acompanham dos seus lares, através da Rede Amigo Espírita, da Rede Brasil Espírita. Pois bem. Com as suas imagens. Mas aí você vai perder a gravação. Faz normal. Pois bem, desculpem. Então, gente, hoje o nosso tema, retorno à vida corporal. Vamos estar abrindo o capítulo 7º do Livro dos Espíritos. Lembrando, na última semana nós completamos o tópico da vida espiritual, comemoração dos mortos e funerais. Então, hoje, vida nova. Nós vamos trabalhar o capítulo 7º, que está na segunda parte do livro, a partir da questão 330. Eu vou fazer a leitura e o objetivo é a gente ir até a 332. Então, vou ler todas. Pergunta 330. Vamos lá. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Resposta. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retornar ou de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia. Mas ignoram quando isso acontecerá. 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é a necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Já é a 331. Resposta. Há os que não pensam nela, de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza, mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. E a 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Pois bem, vamos ficar por aqui. Fizemos a leitura geral, agora vamos para o particular e os comentários. Vou reler a 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia.
mas ignoram quando isso acontecerá. Quando nós abrimos, por exemplo, o Evangelho de João, no seu 3º capítulo, nós vamos nos deparar com um diálogo muito conhecido e de um valor substancial nessa nossa reflexão. É o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E eu vou ler os pequenos trechos aqui iniciais. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o nascido do Espírito é o Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. Não maravilhes que eu te disse isso. Pois bem, o diálogo é longo, nós vamos ficar por aqui. Por que a leitura? Porque nós vamos nos deparar com um princípio da evolução sendo abordado por Jesus de uma forma poética, sintética, mas também parabólica, ou seja, figurada. Porque esse diálogo ele é estabelecido com um homem que conhecia as leis. Nicodemos era príncipe dos judeus. Significa que ele conhecia as leis mosaicas. E desde a antiguidade, a reencarnação é um assunto que era debatido entre as pessoas. Obviamente que adequado às suas concepções, às suas condições espirituais. Mas não era novidade falar em reencarnação. E Nicodemos vai perguntar para Jesus, admirado com a autoridade dele: mas o senhor é um mestre com um poder considerável para fazer essas coisas, só pode estar vindo de Deus. Ele estava dizendo que Jesus era um profeta que fazia o bem, e de uma forma muito especial, porque outros não tinham aquela autoridade mediúnica, por exemplo, que Jesus tinha. E aí ele fica maravilhado, diz: como que pode ser isso? E Jesus vai explicar para ele de uma forma bem objetiva, apoiado nos conhecimentos que o próprio Nicodemos tinha. Bom, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não é possível. Ele está dizendo que sem a reencarnação, não é possível discutir a lei do progresso, a autoridade espiritual, as conquistas do espírito, a definir que todos nós estamos empreendendo uma luta importante e que a cada dia nós somos melhores do que fomos ontem. Isso é básico, embora de muito valor. Estas questões que envolvem os espíritos, sobre a necessidade de reencarnar, é a mesma questão que Nicodemos levou para Jesus. E, no caso, nós vamos nos deparando com um princípio importante a ser debatido. Os espíritos sabem que precisam progredir.
Então, quando no mundo espiritual, o movimento quanto ao futuro, o movimento íntimo é o mesmo que nós temos aqui, de muitas dificuldades e muitas dúvidas. Porque o indivíduo está no mundo espiritual não significa que ele sabe tudo. Aliás, o nível de compreensão, ele favorece a abertura de possibilidades, tanto aqui quanto lá. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos prosseguir num processo de desenvolvimento do conhecimento, intelecto moral. Até eu vou dizer uma coisa, esses assuntos espirituais que nós estamos levando aqui como uma nota de importância, eles vão nos ajudar agora e depois. Prestem atenção, agora e depois. Então, os espíritos têm dúvidas. A mesma dúvida, conforme a leitura que fizemos, que nós temos quanto ao momento da desencarnação, os espíritos têm dúvida quanto ao momento da reencarnação. Para alguns, a reencarnação é quase morte. Sabia disso? É quase morte. Por quê? É mais complexo reencarnar do que desencarnar. A desencarnação na Terra costuma ser prêmio para o indivíduo. Ele vai chegar no mundo espiritual para estar numa dinâmica bem, vamos dizer assim, bem mais tranquila do que aqui. Então, se a gente pode fazer uma alusão ao inferno, no sentido figurado, o inferno está aqui. O pior inferno é sustentado pela ignorância. A ignorância sustenta o inferno. Tem lógica? Eu não digo aqui para vocês que a ignorância é o que mata, o que mais mata no mundo. Então, quando eu falo de inferno, eu estou falando de morte moral, de morte espiritual. E o indivíduo está aqui sorrindo, jogando futebol, mas ele está morto, moralmente. Ele não tem ainda perspectiva de uma análise de profundidade sobre a realidade imortalista. Então, todas as vezes que a gente discute a filosofia espírita, não tem como a gente partir de uma elaboração de qualquer teoria sem a gente buscar a base que o Espiritismo esclarece e que dá para nós condições de debater. A lei do progresso. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai. Jesus está dizendo, sede vós perfeito. A definir que a busca pela perfeição é que garante o bem-estar. É o que vai trazer segurança, lucidez e capacidade de enfrentar os desafios. Se você não sabe, o que você faz é lei. Você está sob o impacto. Quantas coisas que nós adquirimos como hábito, que depois de muito tempo que você vai descobrir que foi um péssimo hábito. Não é assim? Por isso é que à medida em que você vai desenvolvendo na Terra, você vai adquirindo maturidade, você olha para trás e fala assim, poxa, aquilo que eu fazia lá não dá mais. Isso não me atende. Quer dizer, costuma-se dizer que o velho é mais seletivo. Isso é simbólico, porque tem muito menino aí que é muito mais seletivo do que o velho. Mas, assim, em tese, a vida, a experiência da vida vai nos ajudando a selecionar melhor. Está de acordo? E aí, em nível social, corrobora com algumas reflexões ainda. Em nível social, nós somos corrompidos. O espírito reencarna,
surge no berço, família, sociedade. Ele pode ter uma ótima educação dentro de casa, pode trazer princípios muito interessantes do mundo espiritual, como conquista. Que a gente traz o que é conquista. Mas ele vai enfrentar o testemunho da sociedade. E Jean-Jacques Rousseau, um dos pais do iluminismo, desenvolveu uma teoria extraordinária a definir que nós, espíritos, nós somos puros. Nós nos corrompemos a partir do momento que convivemos. Por quê? Por fragilidade, por ignorância, nós adotamos determinados comportamentos como copistas. Assimilamos e repetimos. E quando não se detém o conhecimento, é natural que você faça algumas coisas julgando ser as melhores do mundo. Aí, muitas vezes, é embalado pelos motivos, pelo contexto da idade, a necessidade de ingressar na sociedade, não é? Nós vamos repetindo e achando aquilo muito bonitinho, porque todo mundo acha bonitinho, e chega lá na frente é que nós vamos nos deparar. Muitas vezes nós julgamos que estamos fomentando a cultura, e nos dias atuais isso é muito comum. Fala-se em cultura, mas na verdade se propaga um movimento anticultural ou contra a cultura. Porque qual é a ideia da cultura? Só para abrir um parêntese. A cultura é cultuar a arte. Culturar. Olha que interessante. A arte. Então, cultura tem a ver com fomentar a arte, a poesia, a música, os aspectos que elevam a alma. Ok? Mas quantas manifestações culturais que são anticultura e são adotadas como costumes, ditos. Então, a cultura... Eu vi um comentário essa semana, achei muito interessante. Olha que legal. Se você, por exemplo, quando você oferecer um arroz soltinho para um japonês, você está criando um problema sério para ele. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai se alimentar com arroz soltinho com um palitinho? Então, a cultura oriental é para comer arroz unido venceremos. É arroz unidos venceremos. Ele é feito assim, para você dar conta de... Então, o que a gente acha que é uma boa cultura para nós não é uma boa cultura para o oriental. Certo? Isso dentro de um plano assim, muito rasteiro, muito simples. Agora, quando a gente remonta as questões comportamentais que redundam nas discussões morais, éticas, o assunto toma uma proporção incalculável, a definir que quantos hábitos adquiridos que nós ainda nem descobrimos que não são bons hábitos. Aí você desencarna. O nosso assunto é a reencarnação, certo? Aí você desencarna, desconhecendo. Possivelmente até levado, até a desencarnação tendo sido acelerada, por questões comportamentais que você desconhecia. Chega no mundo espiritual, quer um exemplo? André Luiz. Chegou lá, eles tratavam como suicida. Ele disse, mas peraí, eu não sou suicida, não. Não, você é um suicida indireto. Mas como assim? Você se complicou e você tirou a própria vida nas suas complicações. Eu disse, não, mas peraí, suicida não é aquele que... Não. Existem outros mecanismos que você pode... Ele foi descobrir isso no mundo espiritual. Imagina. O que brota na cabeça do indivíduo? A decepção. Você mas eu não sabia. É tarde. Passou. Não tem como voltar.
Entenderam? Então, nós vivemos num contexto desafiador, porque o tempo todo nós estamos sendo chamados para fazer uma análise da nossa vida, sob o ponto de vista da destinação do espírito. Por isso que estamos no centro espírita. Mas aí fora, no mundo, você também está sendo chamado. Por quê? Senão o assunto ficaria circunscrito aos espíritas. Não é assim que funciona. Então a gente gravita em torno da unidade divina, em busca da perfeição, elegendo ideais. Então você escolhe, estabelece, vamos dizer, surge uma ideia, já que eu falei de ideal. Surge uma ideia. Essa ideia passa a ser fomentada por você. Você vai buscar colocar em prática esse ideal, certo? Então você vai definir o que é uma gravitação em torno desse ideal. Costuma ser uma vida inteira em torno disso aqui. O indivíduo fecha o circuito. Aí, para que abra o circuito, ele precisa de ser envolvido por algo superior, que eu vou chamar do sol como luz. A luz vem penetrando de uma forma sutil. Vou mudar de cor para ficar melhor. O Cristo trabalha assim. Ele vai como que irradiando, na expectativa que a gente abra. Que a gente abra. Só que não existe forçação de porta. O Cristo, o Sol, Deus, seja a designação que nós vamos dar. Mas eu vou sintetizar chamando verdade. A verdade, existem duas verdades, viu, Eveline? Existe a verdade relativa e absoluta. Existe a verdade. Verdade é o que é e o que deveria ser. Olha que interessante. Então, dentro do plano do ideal que a gente elege, nós construímos uma verdade. E julgamos que ela é a mais absoluta do mundo. Mas existe a verdade que, na verdade, deveria ser e que ainda não é. E essa verdade que deveria ser é a do futuro, é a do Cristo, quando ele se intitula o Filho do Homem. Eu vim para que tenham vida e que tenham abundância. Porque quando nós ficamos fechados no nosso ideal, essa vida que nós julgamos ser a melhor, na verdade, ela está nos levando para a morte. Porque existe no nosso ideal ainda humano prazo de validade, uma hora ele perde o fôlego. Captaram? Então, quando Nicodemos vai procurar Jesus e falar assim, reconhecer a autoridade dele, falando que tu és mestre, vindo de Deus, porque ele está dizendo assim, estou começando a perceber que tem uma luz que está me envolvendo. Aí, para o estudioso do Evangelho, vai prestar atenção no seguinte, que Nicodemos, sabe que hora que ele procura Jesus? De noite. Nicodemos procura Jesus de noite. Por que ele não procurou de dia? Porque de dia ele estava ainda envolvido nas convenções. Ele tinha medo. Não, vão me descobrir. Jesus fala assim, melhor que tivesse vindo de dia, na luz. A definir que a gente oscila. Então, durante o dia, a luz do Nicodemos era dele. Mas ele já percebia que tinha um sol mais poderoso. Então, ele apaga a luz pessoal e vai em busca da luz do Cristo à noite, porque à noite você precisa de uma iluminação exterior. Captaram o que eu quero dizer com isso? Então, nós podemos, nesse momento, refletir o seguinte, que no processo do desenvolvimento do conhecimento existe um fator extraordinário intitulado dúvida. A dúvida é fundamental
para que você abra a perspectiva para algo que está adiante. Então, por que essa volta toda? Porque no mundo espiritual existe um percentual muito grande de espíritos que desencarnaram sem saber, sem ter conhecimento das verdades espirituais, e no mundo espiritual ainda vão tatear nas próprias sombras. E aqui, vocês estão subentendendo que é um grupo de espíritos que tem dúvida, porque existem outros que não têm dúvida. São os espíritos que estão num outro nível evolutivo. Estes sabem que precisam de reencarnar. Estes estes espíritos mais evoluídos participam da engrenagem da reencarnação, da preparação. E existem espíritos que não precisam mais de reencarnar, que são os espíritos puros. Ou seja, nós estamos aqui diante de um fenômeno muito interessante. Nós estamos aqui diante de um painel com espíritos que estão com dúvidas, mas que existe uma intuição, existe um fogo, existe uma força que diz assim: é necessário reencarnar. E é interessante que o texto está dizendo que, em alguns casos, eles vão como que pressentindo que está chegando o momento. Opa, aí você está falando de tempo. Sim. Porque quando o espírito desencarna, não significa que ele vai reencarnar automaticamente. Ele vai ficar no mundo espiritual um tempo. Aí vem a pergunta: quanto tempo? Varia ao infinito, de acordo com a necessidade do espírito. Então, existem entidades que ficam no mundo espiritual alguns anos, décadas, séculos, milênios. É verdade. Sob o ponto de vista do nosso calendário. Por quê? Sob o ponto de vista da realidade de tempo no mundo espiritual, é completamente diferente do daqui. Completamente diferente. Tanto que nós vamos encontrar André Luiz no mundo espiritual. Passou um tempo, quando ele foi ter notícia, já tinha 8 anos que ele tinha desencarnado. E ninguém lá falou para ele quanto tempo que ele estava lá. Leia um livro nosso lá. André Luiz vai descobrir que tinha 8 anos quando ele veio visitar a família dele. A primeira visita, 8 anos depois que ele desencarnou. Ele não pôde vir antes. Tem espírito que aparece rapidinho. Tem outros que não podem vir. E outros podem fazer incursões de acordo com o merecimento dele e a possibilidade da família recebê-lo. Porque dependendo da situação, não pode nem trazer o espírito, que vai desestruturar tudo. Denise. Eu gostaria de fazer uma pergunta do Júlio Cocito, do Rio de Janeiro. E eu agradeço a audiência de todos os nossos amigos do Facebook, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, do YouTube. No que se refere à questão 330, posso lê-la novamente, porque a pergunta tem a ver com isso. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que tem que retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então o Júlio perguntou assim: com relação à pergunta 330, o filme Nosso Lar, a mãe do Lísias planeja seu retorno. Há conflito com a lição lida? Pelo contrário, é o Júlio, né? O Júlio. Pelo contrário. Lembram o que eu disse? Os espíritos permanecem no mundo espiritual de acordo com as suas necessidades. Tem espírito que não fica no mundo espiritual 1 ano. Desencarna, daqui a pouco está voltando. Pode acontecer. Agora, geralmente esses casos aí são os tidos completistas, né? Que o espírito teve uma vida que foi interrompida por algum motivo e ele precisa de dar prosseguimento sem muito espaço e tempo no mundo espiritual. Mas, aí eu acabei de dizer, tem espíritos que ficam... É um tempo maior para adaptar,
para se ajustar, eles precisam de se integrar em forças-tarefas no mundo espiritual, porque lá existe comunidade, sociedade. O mundo espiritual não é um lugar vazio, que vocês não conseguem ver nada a não ser deserto, vazio, falta de... Não, comunidades, hospitais, escolas, ambientes artísticos, culturais. Nosso mundo da Terra é fichinha. O mundo real é lá, não é aqui? Aqui é extensão. Lá é o mundo primeiro, primitivo, ou primeiro, né? Primitivo no sentido de ser o primeiro. Isso é importante a gente refletir. Então, tem espíritos que desencarnam, eles então vão passar por uma adaptação. Psicologicamente, eles não podem nem ser informados que desencarnaram. O espírito desencarna, alguns casos, ele estava no hospital, o hospital prolonga para o lado de lá. Aí costuma despertar lá, o hospital melhorou, estou respirando melhor, as coisas estão mais ajustadas. Não é? Porque é natural, ele está numa outra frequência vibracional, numa outra faixa. Então lá vai ser melhor mesmo. Sobre esse ponto de vista, tá legal? Aí ele não pode, em alguns casos, se falar porque ele desencarnou, ele desencarna. Aí ele morre. Mas o que é isso? Né? Em alguns casos, mas peraí, eu estou sentindo calor, frio, fome, sede. Por quê? Porque psicologicamente eles estão ainda muito materializados. Entendeu? Agora, já tem espírito que desperta no mundo espiritual e fala assim, opa, desencarnei, que bom. Bola para frente, vida que segue. E já se integram, já estão... Isso depende, portanto, da lucidez, da maturidade do indivíduo. Tem a ver com o nível de administração psicológica, sentimental. O indivíduo aqui na Terra não dá conta de você conversar com ele sobre doença, imagina falar sobre a morte. Lembra que alguns estudos atrás aqui que nós falamos sobre a desencarnação, que eu até brinquei, né? Teve gente que falou que eu fiquei meio irreverente, mas eu estava dizendo que, na verdade, a gente precisa de começar a olhar a vida sob o ponto de vista imortalista mesmo, e ter essa coragem. Porque se não tiver coragem, se não buscar maturidade e conhecimento para enfrentar, problema vai ser seu, de mais ninguém. Sabe aquela história, o médico diagnosticou uma doença. O que te resta? Você tem que cuidar, mas para cuidar, você precisa de entender, não é? Você não vai fazer curso de medicina, não, mas você precisa de... Você está com uma enfermidade X, o que o médico disse? Precisa de um nutricionista? Precisa de uma dieta? O que precisa? Precisa de uma academia, de um exercício? Você vai ter que se inteirar, você vai ter que enfrentar. Se é uma doença mais grave, olha, medicação pesada, isso, sua vida vai mudar, você vai ter que se adequar. Agora, o que geralmente acontece? As pessoas perdem o controle emocional. Eu dialogava com um amigo que eu não via há muito tempo. Aí ele estava me contando. Aí foi diagnosticado um tumor na bexiga. Aí, quando ele teve a notícia, ele foi para o buraco. Entrou numa depressão profunda. E era uma coisa pequenininha, ele fez a cirurgia. Já tratou, não tem mais nada. Mas está com depressão até hoje. Agora que está começando a se livrar do remédio. Eu não estou avaliando, ninguém tem aqui capacidade para discutir emoção, ninguém está aqui para falar sobre maturidade psicológica, espiritual de ninguém. Mas vamos avaliar sobre o ponto de vista da razão. Razão, ok? Razão. O que motivou ele ter a depressão, o que desencadeou a depressão, foi uma informação que ele estava com um tumor.
fez a cirurgia, tratou, já não tem mais nada, e ele ainda continua lidando com a depressão. Qual é o sentido? Sob o ponto de vista racional. Então ele vai ter que fazer uma terapia, que na verdade o tumor apenas apontou uma necessidade do indivíduo de trabalhar os seus aspectos interiores para desenvolver uma capacidade maior de enfrentamento psicológico. Aceitação, perdão, mas não é no sentido da doença, porque a doença apenas apontou, sinalizou que existe uma causa que vai ter que ser trabalhada. Porque já tratou o tumor, mas daqui a pouco é um outro assunto e vai alimentando a depressão. Ou vai qualquer problema de ordem psicológica. Tá? Eu citei a depressão porque é um assunto amplo. Depressão ela encaixa em vários níveis. Inclusive, existe a depressão por questões apenas endógenas, não exógenas, por questões fisiológicas. Então, eu não estou entrando no mérito, tá? Eu não posso ser leviano. Mas eu estou trabalhando o assunto sob o ponto de vista psicológico. Nós temos que estudar a nossa casa mental para saber, para prestar atenção, para se conhecer, para que a gente possa ter mais condições de enfrentar os obstáculos do caminho. Então, o pressentimento para o espírito que está chegando o momento de reencarnar, ele vai acontecendo, inclusive de uma maneira respeitosa, de uma forma cuidadosa. Porque até psicologicamente os técnicos, os terapeutas, eles vão como que ajudando o indivíduo para que ele perceba as suas necessidades. A coisa não fica pronta. Não fica assim, vem como uma determinação que vai criar um constrangimento. Ok? Pois bem, a questão 330 diz assim: então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual como a morte é a necessidade da vida corporal? Fica claro que sim. Então, precisamos da reencarnação, como naturalmente precisamos da desencarnação. Porque senão, qual que é o sentido? Então, aqui na Terra, encarnados, as coisas são facilitadas, pelo próprio corpo, que, por exemplo, vai envelhecendo, vai dizendo que está chegando a hora. Lá no mundo espiritual não tem envelhecimento. Não tem esse indicador. Então, o indicador é sob o ponto de vista moral. Os indivíduos vão percebendo que precisam do mergulho na Terra para colocar em prática o que eles estão aprendendo no mundo espiritual. Porque a realidade lá é uma realidade moral. Então, o tempo todo os espíritos estão refletindo sobre assuntos pertinentes, necessários para que eles cresçam. Aqui é de vez em quando, Aqui é quando o calo dói, quando aperta, Aperta o sapato. Quando a gente fica doente, aí corre para o centro. Vou lá tomar passe. Vou lá ver se dá uma melhor. Então, muitas vezes são as injunções do caminho que acabam nos pressionando para nos movimentarmos sobre uma outra direção. O que poderia ser bem diferente. Se fosse diferente, naturalmente seria melhor e mais fácil. Então, todos temos livre-arbítrio. Todos. Deus não entra na sua intimidade para te cobrar absolutamente nada. Fica para que você perceba quais são os sinais do caminho. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Posso continuar, Denise? Ou alguma comunicação aí? Você acabou respondendo a pergunta da Luísa. Ela perguntou se todo espírito recebe atendimento no plano espiritual, independente da sua evolução. Você acabou falando a respeito também. Pois bem. Então, na questão 331, nós lemos a 331 foi lida agora, Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação.
Não, vamos lá. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos. Resposta: há os que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Olha que coisa, gente. Então, tem espírito no mundo espiritual que não pensa na reencarnação. Quantos bilhões de pessoas na Terra que não pensam na reencarnação? Porque vão desencarnar e vão passar a pensar? Não necessariamente. Vão continuar na mesma acomodação psicológica, o mesmo grau de desinteresse. Agora, porque não compreendem. Agora, lá no mundo espiritual existem aqueles que não pensam, seja por rebeldia, não querem reencarnar. Uai, Carlos Alberto, tem isso lá? Mais do que imagina. Existem espíritos que se livraram, que pensam que se livraram da reencarnação, porque a reencarnação era um cárcere para eles. Costumam estar no mundo espiritual pensando da mesma maneira. É fácil a gente deduzir. Quantas pessoas que na Terra fogem dos seus problemas? E você pode fugir dos problemas de N formas, de N maneiras. E num ato de maior gravidade, você pode tirar a própria vida. É fuga. É ou não é? Estão de acordo? Fuga. Porque julga-se que ficar livre do corpo, sair do horizonte dos homens, vai resolver o problema. Então, em alguns casos, sempre há doença no processo. Sempre. Num grau ou outro, há uma enfermidade psíquica. Inclusive, a enfermidade acaba atraindo influências enfermiças, as chamadas obsessões. Mas, sem analisar, ou mudando o ponto de vista, existem aqueles que cometem o ato deliberadamente. E, ao chegar no mundo espiritual, vão encontrar as consequências. E a primeira consequência é que não se resolveu o problema, agravou o problema. Mas o grau de rebeldia ou de indiferença quanto às questões das leis divinas se encontram tão fundamentados que o indivíduo continua ainda fugindo da realidade. Então, há espíritos que se fecham em torno do que eles acreditam e entram, inclusive, num circuito chamado de monoideico, ou do monoideísmo, uma ideia só, obsessiva, e fecha, portanto, todas as possibilidades. É o egoísmo no seu grau supremo. E esses espíritos costumam chegar a perder até a própria forma, mas eu não quero entrar nesse mérito. São espíritos que permanecem longo curso no mundo espiritual, na chamada degradação moral de profundidade. Então, eles não estão pensando e não estão dispostos a pensar em reencarnação. E o que vai, inclusive, redundar em aglomerações, em grupos que se formam, sintonizados pelas mesmas ideias. Então, no mundo espiritual inferior, há sim organizações chamadas trevosas. Espíritos num grau de doenças das mais variadas, sob o ponto de vista moral e psíquico. Ficou claro? Porque estão reunidos em função das ideias que foram eleitas, que foram estabelecidas, alimentadas, inclusive, aqui no plano terreno. Então, como que nós podemos aqui discutir um assunto
de uma ordem, de uma forma mais simples, para que vocês entendam. Aí vai gerar dúvida. Tem espírito que pensa, tem outros que não pensam, como é que é isso? Então o assunto é complexo, não é simples de abordar. Mas na essência, fica para nós o finalzinho da resposta quando diz: para alguns a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro chega a ser uma punição. Punição aqui traz uma ideia de constrangimento. Então, há espíritos que já sabem que vão reencarnar, que precisam da reencarnação, mas não podem determinar ainda o tempo, quando se dará. E não lhes é informado. E essa dúvida para eles é um tipo de constrangimento. Porque em alguns casos eles precisam e sabem que precisam. Isso gera, inclusive, um grau de ansiedade. Então vai ser trabalhado com eles no mundo espiritual a ansiedade. Porque a ansiedade ela tem uma dose de orgulho muito forte. Orgulho gera ansiedade. Você quer, mas não pode. Deu aí? Você tenta, mas não dá conta. Isso tudo tem a ver com orgulho. Então, com o Evangelho, nós somos convidados a trabalhar compreendendo as leis da vida, verificando o dever como um fator fundamental para a evolução. Precisamos do trabalho, o dever. O amor ao trabalho é a compreensão do dever. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos convida a trabalhar com humildade. Você ter a aspiração de fazer, de construir, é extraordinário, é nobreza da alma. Mas quando não se pode, nós temos que aprender a contentar com o que se deve. Então existe uma relação, o que pode e o que deve. Você precisa de fazer, mas você não pode. O que vai te restar? A não ser trabalhar a sua humildade. Obediência e resignação contra os ditames do alto. O companheiro me disse assim, outro dia eu brincava com ele: você já planejou sua reencarnação futura? Eu falei assim: já. Vou arrumar todas as maneiras possíveis para me reencarnar e com 15 anos de idade ganhar numa mega sena. Eu falei assim: essa encarnação sua não vai dar certo. Não, era brincadeira, lógico. Eu falei assim: você vai reencarnar para ganhar na mega sena? Bobagem sua. Bobagem sua, porque essa mega sena talvez vai te atrasar aí milênios, porque você não vai saber usar essa dinheirada toda. Então, ruim sem, não tem uma história assim? Ruim sem, pior se tiver. Então, fica sem. Fica sem. Porque, observe bem, Jesus fala no Evangelho que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Eu pergunto para vocês, nós somos fiéis no pouco que está nas nossas mãos? E eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Eu estou falando de fidelidade moral, de ética. Nós somos fiéis aos nossos compromissos familiares? Casamento, eu sou pai de família, criei família. Você foi fiel a vida toda? Tem certeza? Você foi fiel? Você foi fiel plenamente ao que você abraçou? Oi? A gente tem que pensar muito sobre isso, porque a gente falha muito, né? Nós falhamos muito. Então é lógico, eu estou levando o pé da letra aqui, mas é só para a gente pensar. Porque fidelidade é uma conversa muito complexa. Então, nós podemos, em sã consciência, dizer que nós estamos sendo fiéis à nossa consciência, que é a lei que rege os nossos destinos? Você está sendo fiel? Você administra muito bem as suas emoções? Você ouve a voz da consciência o tempo todo? Você segue o que a sua consciência diz o tempo todo? Então você não é fiel.
Você tem vontade de ser. Você tem aspiração em ser fiel. Então, na verdade, nós ainda não devemos nos entristecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que senão o pessoal vai falar assim, nossa, o Carlos Alberto falou que eu sou impuro, infiel, que eu sou... Não. Eu estou dizendo que nós não podemos nos comparar com espíritos que estão num grau superior. E muito menos falar de pureza de Jesus, que foi fiel plenamente. Eu vim em nome do meu Pai, cumprir a obra dele. Jesus não teve um instante de vacilação. Ele foi coerente do início ao fim. Até no momento supremo da cruz, ele foi fiel. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi fiel no momento extremo. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, simbolicamente, ele esquece a dor que ele estava sentindo para pedir perdão para aqueles que foram seus algozes. Eu pergunto para vocês, nós somos fiéis na nossa relação? Na saúde e na doença? Não é assim que fala no casamento? Na saúde e na doença, desde que eu esteja... que ninguém me incomode. Aí nós somos fiéis? Na saúde e na doença? Sabe, o nosso grau de entrega, de sacrifício, qual é o grau de entrega e sacrifício? De respeito ao semelhante? A gente cobra o tempo todo, disputa o tempo todo. Dentro de casa é um campeonato de quem é mais bonito, quem é mais inteligente. Quando o casal trabalha, costuma um disputar quem ganha mais. Quem ganha mais? No final das contas, vai tudo para o mesmo pote. Gasta tudo do mesmo jeito. Né? Aí, os filhos são criados assistindo essas cenas. MMA, marido e mulher. Você sabe o que é MMA? Aquele esporte lá, né, um violento lá de briga. MMA, luta de boxe. Tem até os horários da luta de boxe. Tem hora que tira até a luva, né? Vai no direto, queixo, baixo ventre, em campo moral. Aí os meninos estão todos assistindo as cenas. Aí depois você fica cobrando dos meninos equilíbrio, fraternidade, respeito. Que educação que é essa? Contraditória. Então observem bem como que nós queremos uma sociedade perfeita. Como que a gente fica o tempo todo pulando de galho em galho do sistema partidarista. Em política a gente vê isso. Né? Hoje o indivíduo está no partido vermelho, né, Marcão? Amanhã está no azul. Aí o do azul pula para o vermelho. Aí daqui a pouco fica todo mundo cor de rosa. Ou sem cor nenhuma. Daqui a pouco fica todo mundo bege. Não fala isso? Fica todo mundo bege. Sem partido nenhum, porque vê que há contradições. Hoje você é esquerda, amanhã você é direita. Graças a Deus eu reencarnei canhoto. Na próxima, quem sabe, destro. Não é? A vida está te chamando para você rever, para você observar conceitos, para você verificar. Lembram que eu falei da cultura? Quantos japoneses que comeram arroz empapado hoje estão aí falando em arroz cachoeira? Aí, esses que estão aqui arroz soltinho, amanhã vão comer arroz empapado. E vão achar uma maravilha, porque é leis, é uso, abuso, costumes. E aí caminha uma humanidade, uma sociedade materialista que não pensa. Que como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi até citado aqui terça-feira, o Júlio citou essa passagem. Está lembrado, Denise? Qual é a virtude da nossa sociedade atual? A virtude é o conhecimento, é a busca do desenvolvimento intelectual. Essa é a virtude da nossa era. E qual que é o vício? É o egoísmo. Então, observe bem, busca-se o progresso material, mas para que ele fomente, para que ele sustente o egoísmo. Então nós caminhamos por um tempo em que cada vez mais com o desenvolvimento tecnológico,
o homem menos precisará da força bruta, da força para quebrar pedra. Nós caminhamos por uma era em que o que vai imperar não será mais a força do espírito. O que vai reger é o espírito da força. Olha que extraordinário. Essa frase é do Emmanuel. Então, hoje a gente usa a força do espírito. Você grita, você quebra, você constrói. Mas daqui a pouco nós vamos compreender como lidar com a força. É a força do espírito que vai valer. É a inteligência. Mas isso não é suficiente. Porque o que garante a nossa evolução espiritual é a inteligência moral. É o desenvolvimento moral que é a base para a própria desenvoltura espiritual. Então, hoje a gente caminha, a gente fala muito de espiritualidade como Nicodemos. Nós vamos procurar Jesus para querer saber como é que faz, como é que chega, como é que adquire poder. Tem médios que estão estudando o espiritismo para saber como é que conversa com o espírito, como é que recebe mensagens, né? Como é que vai curar pessoas. Tá certo, vai que a gente está vendo. Enquanto nós aqui não estamos preocupados com isso mais não. O que adianta espírito vir aqui fazer esse copo mexer aqui? E o que isso vai alterar na sua economia moral? O Emmanuel se materializar aqui para vocês. Vocês vão ver, não precisa, vai ver filme do Spielberg, que vocês vão ver fenômenos extraordinários. Os espíritos não estão preocupados com isso. Houveram fenômenos ao longo da história, e um dos mais extraordinários, para não dizer o mais extraordinário fenômeno mediúnico ocorrido na humanidade, foi Jesus quando sobe o Monte Tabor e se transfigura. Materializa o espírito de Moisés, materializa o espírito de Elias, e ele se transfigura. Ele irradia luz, de sorte que os discípulos quase ficaram cegos. Isso é mediunidade. Mediunidade de um espírito puro. Puro. Por que aconteceu? Porque naquele período foi necessário que a gente fosse tocado para a realidade espiritual. O Chico Xavier nos nossos tempos, sem nenhum nível de comparação, pelo amor de Deus, que já basta a idolatria que campeia no nosso meio em torno do Chico, que nos deixa assim entristecidos, embora compreendamos o motivo, o fenômeno, que é natural, cada um tem sua crença e responde de acordo com o seu grau de entendimento, de evolução. Então tem gente que faz do Chico Jesus. Tem pessoas que fazem, não, eu não conheci Jesus, mas eu conheci o Chico. Isso é a crença, é o mito, é a lenda do povo, porque nós ainda precisamos do mito. No mundo ocidental, nós criamos os deuses, lá no Olimpo, na Grécia. Depois, Tomás de Aquino, Agostinho e tantos outros religiosos trouxemos esses deuses para o meio católico. Fizemos São Pedro, São Judas e etc., imagens, repetindo fenômenos de outras religiões, porque a gente precisa de cultuar, de ver alguma coisa, de refletir, de julgar que Deus é um Deus antropomórfico. É um Deus de um senhor que está sentado numa cadeira julgando, penalizando e etc. Não é desse fenômeno que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos conversando sobre o fenômeno da mente. Porque o reino dos céus, ele não está no céu, o reino do céu é íntimo. Jesus veio nos mostrar isso de uma forma esplendorosa, quando nos mostra a importância de relacionarmos com Deus, que é o nosso Pai, que está dentro da gente. Conversa com Ele, fecha a porta do quarto, dialoga, reflita, medita, busca inspiração, força, mas é você que tem que fazer, você que tem que realizar. Não é isso, Denise? Pergunta 332, só para a gente chegar e concluir. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? É a última pergunta.
Ele pode antecipar ou ele pode retardar o momento que ele vai voltar para a terra. Pode ou não? Resposta: pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Então aqui entra uma palavra espetacular. Desejo, que na verdade nós vamos traduzir como vontade. Porque o desejo, se eu for levar na acepção da palavra, ele tem a ver com sensação. Com sensação. Mas a vontade, aqui, é a razão que administra. É o impacto determinante. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ou boa vontade aos homens. Isso aí não vai mudar o sentido da tradução, não. O que importa é o seguinte: a vontade é a gerência da sua mente. Então aqui está dizendo, um desejo ardente, ou seja, uma vontade operacional, pode antecipar o momento do espírito retornar. Eu não falei que tem espírito que adia? Eu não falei que tem espírito que luta para não? Rebela? Mas os espíritos podem, sim, antecipar. Aqui na Terra, nós temos a vontade como mestra, como impacto determinante, mas nós desconhecemos como usar a vontade. Nós desconhecemos. No dia que o homem descobrir o que ele pode fazer com a sua mente, com essa vontade operacional, você pode transportar os montes. Tem a ver com a fé. Foi o que Jesus quis dizer. Como pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Então, a covardia e a indiferença pode anular, pode retardar a prova. Porque aqui nós estamos tratando a reencarnação como uma prova para o espírito. O espírito no mundo espiritual precisa de reencarnar para evoluir. Certo? Qual o objetivo da reencarnação? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. Então, a reencarnação objetiva o progresso da humanidade. Então, por que o espírito está lá no mundo espiritual e não quer reencarnar? O que eu acabei de ler aqui? Por que ele não por que ele hesita? Por que ele adia? Se a reencarnação é uma lei de progresso, por que ele vai fazer isso? Vocês vieram à reunião, gente? Vocês estão aqui ou está todo mundo em transe? Vocês estão no mundo espiritual? Por que o espírito vai adiar? O que você acha, Eveline? Eu estava aqui pensando que outra coisa. Prefere não? Denise? Por que, Denise? Mas se você falar no microfone, o povo escuta. Por covardia, indiferença, por exemplo. Mas você colou o texto. Você não respondeu. Por quê? O Marcão gostou lá. Por covardia. Por que o indivíduo vai ser covarde? Por que ele vai ter medo? Então tá bom, o medo é fácil, né? O medo a gente explica fácil. Por que o indivíduo tem medo? Porque ele desconhece. Zona de conforto. Pelo mesmo motivo que a gente não quer evoluir daqui, a gente também fica paralisado lá, porque a gente tem medo. Então, só vou repetir para o povo de casa ouvir. Não é?
Raquel falou que, do mesmo jeito que aqui a gente hesita, posterga a evolução, no mundo espiritual nós também podemos fazer da mesma maneira. Agora, por que adiar o progresso? Então aí entra ingredientes, que eu posso, se vocês me permitem, usar uma palavra só que resume tudo. A ignorância. Porque só tem medo quem ignora. A ignorância é o que mais mata no mundo. No mundo espiritual é o que mais adia a reencarnação. Então, o desconhecido, ele é desafiador. Ele é... Quer um exemplo? O patrão chegou lá na sua repartição e falou assim, ó, fala para a secretária. Já ouvi muita cena assim. Disse, olha, a secretária trabalha lá com ele, lá tem 3 anos lá no escritório, Marcão. Aí chega o chefe e fala assim, ó, minha filha, a partir de hoje você vai mudar sua mesa de lugar. Ela ficava virada para a porta. Hoje eu quero, a partir de agora, que a mesa vai ficar virada para a janela. É um caos. Acabou a paz da secretária. Hein? Porque está acomodada a olhar para a parede. Você sabe que tem pessoas que infartam porque perdem um cargo numa empresa? Já viram falar isso aí? O indivíduo infartou porque ele não vai ser mais chefe. Observem bem. A CLT garante que ele vai continuar ganhando a mesma coisa, né, Marcão? Garante, Marcão? Se não, você luta por nós, Marcão. Marcão é o nosso filósofo. Pois bem, mas ele não vai ser mais chefe. Aí ele vai sentir um impacto. Oi? Hã? Ele vai perder o status. Ele vai perder a zona de conforto. Né? Os impactos são, na verdade, recursos que a vida oferece para testar o nosso grau de gerenciamento psíquico, psicológico. Então, nós não nos preparamos para as novidades da vida. Porque tememos. Porque ignoramos. Quando eu digo assim, uma reunião como essa é uma preparação para desencarnação, Dona Mirtes não volta aqui semana que vem. Né, Dona Mirtes? Volta. Eu vou desencarnar mesmo, né, Casalberto? Querendo ou não, eu vou desencarnar. Então, qual que é o problema a gente falar sobre a desencarnação? Eu não vou ficar discutindo com você se vai ter flor amarela, vermelha, porque isso aí é bobagem. Deixa os familiares. E se eles não quiserem gastar com a gente, não colocar nem flor, lacra, tampa e despacha. Lacra, tampa e despacha. Agora você vai ficar no mundo espiritual preocupado que eles não colocaram uma fita amarela gravada com o nome dela, como cantava o nosso querido Nelson Gonçalves. Noel Rosa. Ah, a turma está afiada. Vocês são novinhas, né? Todo mundo da Jovem Guarda, relembrando Noel Rosa, hein? Jovem Guarda dos anos 37. Pois bem, então, qual que é o problema? Agora, se a gente for entrar nesse debate de preocupar como é que vai ser a lápide, como é que vai ser o enterro, voltando aos estudos anteriores, eu pergunto para vocês, como que nós vamos ter condições de, no mundo espiritual, ter esse tipo de debate sobre quando que nós vamos voltar? Se eu estou preocupado com o que está aqui. Captaram aí a jogada? A brincadeira é legal. É uma tertúlia dançante de primeira ordem, já que nós estamos nas antigas. Tertúlia dançante, sabe o que significa isso? Nem vem ao caso. Então nós temos esse movimento que os espíritos estão propondo para que a gente debata, para que a gente tenha não só uma visão de como é que vai ser depois, mas o que é mais importante, o que está sendo agora. Não deixa para depois.
Não deixa para depois. Porque depois o café esfria. Se você tem que dar a rosa, dá a rosa enquanto a mão dela está quente. Porque amanhã a mão dela pode estar gelada, se você demorar muito. Pegaram aí? Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Você não sabe se vai ter depois? Então faça agora. Então nós estamos sendo convidados para verificar o seguinte, que existe uma lei que é a lei do progresso. Estão de acordo? Por que nós viemos à casa espírita? Porque tem uma força movendo e tem uma chama ardente dentro do meu coração que está dizendo assim, a vida está passando. E o que você está fazendo dela? Existe um vazio. Por que não preenchê-lo? Você já tentou de tudo. Você já bateu em tudo quanto foi endereço. Tem pessoas que já visitaram todos os níveis, todas as propostas filosóficas, espiritualistas, religiosas, acadêmicas, e continuam se sentindo perdidas no mundo. Então, você que está assistindo o vídeo, depois a gente posta o vídeo legal aí para o pessoal, avisa para eles. Amanhã eu me comprometo. Você que está em casa acompanhando, nós que estamos aqui, observemos. Será que não está no momento do despertamento, do renascimento, já que a gente citou Nicodemos? Ele perguntou, Jesus disse para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Católicos, protestantes, evangélicos, sabe como que eles interpretam essa questão? É o nascimento do Espírito. É o chamado batismo do Espírito. Uma questão conceitual, filosófica. Que eles não estão errados, não. A interpretação deles está correta. Só que para que a gente faça, viva, não é faça, porque inclusive na concepção ortodoxa das religiões heteronomas, que inclui-se todas elas, religiões da submissão de um Deus que está julgando lá fora, todas propõem a submissão, embora já estão devagarzinho apresentando as propostas de autonomia, de libertação dessas coisas materiais, libertar de sacerdote, libertar de igreja, libertar do que está lá fora. Nós precisamos, na verdade, nós temos que nos libertar do que nos prende. A ignorância, o materialismo, o fundamentalismo em conceitos que já ficaram na história, e a gente está querendo repetir isso. A proposta aqui, para que a gente compreenda isso, foi necessário que nós passássemos por muitas reencarnações. E em todas as reencarnações viver de alguma forma esse renascimento do espírito. O renascimento do espírito, meu amigo, se dá na hora que tu está despertando de uma doença, que você está vendo um filho nascer, uma planta apresentar-se exuberante, um toque de sensibilidade, um êxtase mediúnico ou espiritual, tudo tem a ver com o renascimento. Um reencontro, uma paixão que desperte, um sentimento puro, tudo isso é renascimento, é novidade de vida. Jesus coloca para nós, de uma forma fantástica, maravilhosa, que Ele é a vida, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz, o sol está irradiando, o sol está irradiando. Mas esse sol só se faz sol dos homens quando os homens começam a abrir os olhos para esse sol, porque senão ele é sol, ele é simplesmente um sol. Pegaram lá agora? O valor do Espírito, a importância do Evangelho, do envolvimento do amor do Cristo.
quem sabe está começando a ser percebido por nós agora. Mas não de uma forma mística. Não de uma forma de um movimento espetacular, sobrenatural, mas de uma forma lúcida, madura. Porque sem essa luz, nós não temos forças para caminhar. E essa força, ela está dentro de você. E é isto que Jesus propõe. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. Aí a gente está assim, será que ele está com a lanterna acesa? Aí eu vou atrás da lanterna dele. Sabe o que ele faz? Ele apaga a lanterna dele. Que na verdade é um holofote, é um mega holofote. Ele apaga. Para ficar com a gente dizendo assim, me siga que você vai aprender a fazer luz. Porque o que garante o clareamento do seu caminho é a sua luz, é a luz própria, e não é a luz do outro. Não adianta eu ficar buscando a luz dos espíritos. Emmanuel clarifica, Dr. Bezerra ilumina. Aí eu vou citando o nome dos espíritos, do mesmo jeito que eu citava antes. O Santo Antônio, São Judas da Causas Perdidas, são isso, são aquilo. Maria, cubra com seu manto. E eu continuo aqui perdido. Isso não dá certo. Eu estou desconsiderando a presença dos espíritos superiores na nossa vida? De forma alguma. Mas eles são educadores. Eles não são míticos. A mitificação, ela é humana. Entenderam? Jesus não tem qualquer interesse em se apresentar com todo o poder do mundo para te dizer que ele é poderoso. Que ele é o Superman. Aliás, o Superman americano tem tudo a ver com Jesus, né? Vem de cripto, não é? Tem olho raio-x, carrega pedra, briga com monstro, defende os Estados Unidos, usa aquela roupa azul, vermelha, branca. Todos nós queremos um Superman. E nós procuramos Jesus com essa configuração. E, na verdade, o papel dele é outro. O papel dele é te dizer que você que tem que tirar o óculos do repórter e se tornar e se apresentar como você é, de onde você veio. Um ser que veio das estrelas. Olha aí, dá para trabalhar. Você veio das estrelas e você vai voltar para as estrelas, porque você é um viajante do universo. Agora, repito, sem o Sobrenatural Futebol Clube, sem o Mega, sem o Ultra, porque isso não te garante segurança psicológica para você enfrentar os dramas da vida. Nós vamos encerrar com a conclusão do discurso, quando Jesus diz assim: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Como é que você vai entender? Ele está dizendo as coisas da terra, as coisas terrestres é a reencarnação, é desencarnação. Isso é coisa da terra. A desencarnação e a reencarnação, o mundo espiritual é terra. Coisa celestial, que Jesus se refere no Evangelho, não é o que está... É o que está aqui. E para isso a gente precisa de entendimento. Precisa de sentimento. Porque aí tem a ver uma relação do Filho com Deus. O Filho com Deus. Porque ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Subir, descer, a gente vai para a história, né? Mas na verdade o subir e descer é aqui dentro. Você busca, aí você tem que descer operando. Cada testemunho que você enfrenta na vida é a oportunidade de colocar em prática tudo que é filosofia, tudo que é intuição, tudo que as reflexões estão trazendo para nós. Termino dizendo
nós não viemos à vida por acaso. Nós não chegamos na FEAC essa noite simplesmente de uma maneira aleatória, sem sentido. Nós chegamos aqui hoje com um propósito. Todas as vezes que eu vier aqui, eu terei um propósito. Agora, compreender realmente que propósito é esse é um grande desafio para todos nós. A doutrina espírita tem um papel de consolador nesses tempos de dificuldade. Vamos rogar a Jesus e aos bons espíritos para que eles nos sensibilizem no sentido de nos abraçar como amigos, porque este é o papel deles. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, tem um papel no mundo espiritual espetacular. Cuidar dos sofredores, como uma veleira. Olha que legal. Então essa história de cubra com seu manto, isso é místico. Maria Santíssima tem um magnetismo extraordinário. Maria Santíssima ela com uma equipe que é incalculável a presença dessas entidades, ajudam a cuidar do Vale das Sombras, região dos suicidas, está sob a tutela dela. Então ela é uma grande gestora. Pegaram aí como que muda a conotação? A sua prece ela pode ouvir? Pode. Depende da vontade, da força. Nós não estudamos isso aqui, que a vontade é importante no mundo espiritual? Como a vontade, a prece, a oração aqui na Terra tem um poder que a gente não tem ainda compreensão. Mas como que eles vão responder às nossas preces? Nos abraçando, nos fortalecendo com amizade, com carinho, e te dando a oportunidade para você colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque esta é a senha para a sua, para a minha, para a vitória da humanidade. A prática do bem. Foi só isso. Ou foi só isso tudo? Vamos combinar. Foi só isso que Jesus veio ensinar? Praticar o bem. Somos nós que sofisticamos até na dialética, até na oratória, até nas doutrinas. Somos nós que complicamos. Ele falou assim: eu sou o pão da vida. E eu vou encerrar a noite trazendo a figura de Francisco Cândido Xavier. O Chico, com muito carinho, falava para as pessoas assim: Jesus dizia que ele era o pão. Quantas pessoas precisam de pão? Todos nós precisamos de pão. O pão é um alimento básico. Aí o Chico dizia: Jesus não falou que ele era um sanduíche. O sanduíche fica por nossa conta. As tiradas do Chico. O sanduíche é quando você abre o pão. Quando você abre o pão, já virou coisa sofisticada. Então a sofisticação é nossa. Jesus disse que é só o pão. E aí, certa feita, eu contei uma história, e Chico Xavier estava presente em espírito na reunião. E o Chico deu belas gargalhadas, e todo mundo que estava presente foi lá no Werner. Tem mais de, mais de 20 anos isso. E foi engraçado porque eu disse o seguinte: vocês já observaram que qual que é o preço quando a gente sofistica? Sempre o preço é alto, né? No caso do sanduíche é o seguinte, a Dora já conhece. Quanto mais sofisticado é o sanduíche, aqueles egg, shag, não sei o que, burger, 300 andares de sanduíche, hein? Você precisa do pão. Jesus disse que era o pão. E quanto mais sofisticado, mais risco você corre. De passar mal, né? De não dar conta. Tem umas histórias assim. Agora, você já aconteceu com vocês do sanduíche cair no chão?
lei de causa e efeito. Quanto mais sofistica, mais você corre risco. E o preço costuma ser alto. Seu sanduíche já caiu no chão, eu aposto que quando caiu, de duas uma. Ou um cabelinho, ou uma perninha de barata. Este é o preço. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa caminhar aí buscando a mais pura simplicidade. E a fé, a certeza que dias melhores estão a caminho. Muito obrigado a todos pela presença. Pedimos desculpa para os nossos amigos do chat. Eu prometo que amanhã a gente disponibiliza o vídeo, seja na Rede Amigo Espírita, no canal Gênese, e no próximo sábado estaremos juntos para o estudo do Apocalipse. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Beto, pelo